E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aí gravando mais um vídeo, tá? Hoje fazendo um assunto bem legal. Então, eu espero aí que vocês curtam bastante, porque hoje vai fazer uma mistura do Google, tá, com o Excel. Então, já vou pedir para vocês aí, quem já estiver curtindo, já dá um joinha lá no vídeo, já assina o canal, já participa, tá, se inscreve. E agora, lembrando a vocês que nós temos também o site do apoia.se/amigo da tecnologia, que é um site onde vocês podem lá ajudar a gente em promover mais vídeos, colocar assuntos, sugerir, tá ok? Então a descrição tá lá embaixo, e assim que vocês saírem do vídeo, vocês não se esqueçam de dar uma clicada lá e dar um apoio pra gente, ok? Bom, como eu estava falando, hoje o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar o recurso de formulário do Google, tá? E a gente vai jogar isso com o planilha do Excel. E a gente vai ver algumas características, algumas dicasinhas do que se deve e que não se deve fazer quando estiver tratando com o formulário do Google e quando o nosso objetivo for colocar em Excel para a gente poder fazer uma estatística, um gráfico, um levantamento, tá? Então eu vou dar aí algumas dicas, alguns macetes. Assiste até o final que vocês vão gostar bastante, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu já trouxe para vocês, eu criei aqui um formulário de pesquisa no Google com 5 perguntinhas simples, tá? Bem simples mesmo. Então vocês vão reparar que eu criei aqui tipos de campos diferentes. Esse aqui, por exemplo, múltipla escolha. Aqui já é uma lista onde eu escolho a escolaridade. Aqui eu tenho outra múltipla escolha. E aqui no final eu tenho 2 campos de texto simples, tá? Vão observar qual é o pulo do gato quando a gente usa esse tipo de campo em formulário e que a gente vai usar no Excel. Então vão prestar bem atenção, ver o vídeo até o final que vocês vão perceber qual é o grande detalhe nesse tipo de campo, ok? Então vamos lá. Bom, eu gerei esse formulário e mandei para algumas pessoas, certo? Você vai me dizer assim, pô, Eduardo, mas o Google já faz uma estatística para a gente. Verdade, se eu clicar aqui, ó, eu já tenho 16 respostas e nessas respostas eu tenho aqui um resumo que me diz, por exemplo, um percentual por faixa etária, que foi aquilo que eu determinei lá numa das perguntas do formulário, aqui por escolaridade, aqui por sexo, aqui por cidade, já botou um gráfico no estilo um pouco diferente, tá vendo? Aqui o nome das cidades, e aqui embaixo por renda familiar aproximada. Então, o Google já fez tratamento para a gente, certo? Tudo bem, beleza, ótimo, o Google já fez. Mas ele fez de todas as formas que a gente queria? Ele fez de todas as formas possíveis para a gente? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para extrair mais informações daqui. Então, vamos lá. Aqui em cima, no canto direito aqui, eu tenho uma opção que quando eu clico, ele pede para ver as respostas da planilha, em planilha, tá? Então, ele vai gerar aqui, ó, já uma planilha Google, com bastante recursos. A gente sabe que tem aqui umas funções, que tem um funcionamento, mas nem todo mundo tem muita intimidade com essa planilha do Google. E muita gente precisa, às vezes, jogar isso para Excel. Aí é que está o grande detalhe. Como é que eu jogo isso para Excel? Gente, a maneira mais correta de fazer isso é clicar aqui em Arquivo, e aqui eu tenho a opção Fazer Download, tá vendo? Quando eu peço Fazer Download, ele vai me dar aqui todas as formas possíveis. Eu posso gerar um PDF, eu posso gerar um documento para o OpenOffice, eu posso gerar um padrão separado por vírgula, mas eu tenho o padrão Excel, tá aqui, ó, XLSX. Então eu vou gerando o padrão Excel direto, tá? Então eu vou clicar aqui, ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar o meu arquivo. Eu vou dar um salvar nele aqui, tá? Vou jogar aqui na minha pasta aula de Excel e mandei salvar. Beleza, minha parte aqui no Google já acabou. Então vou lá para o Excel, vou abrir o Excel aqui agora. Está aqui o meu arquivo carregado, eu vou habilitá-lo para edição. E agora eu vou tratar esse arquivo para fazer o que a gente espera aqui. Vamos lá. Bom, trouxemos do padrão Google para cá. Vamos ver se nós temos aqui os dados que precisamos. Reparem que aqui, ó, ele colocou para mim a data e a hora. Ele colocou
num padrão mês, dia e ano, indo acompanhado da hora, certo? Então ele vai aqui mostrar nesse padrão, correto? Bom, aqui na cidade, tá? Você pode reparar que a maioria das pessoas preencheu Cabo Frio, Rio de Janeiro, Mesquita, São Pedro da Aldeia, Aruama, normal. Mas olha aqui eu tenho um outro problema. Olha aqui, como é que escreveram Cabo Frio nesse pedaço aqui? Tá vendo? Ficou diferente do outro que está todo em maiúsculo aqui. Aqui já colocaram Cabo Frio com RJ, tá? Então a gente vai ter que ver como é que a gente vai tratar isso aqui, tá certo? E aqui na renda familiar, a maioria das pessoas colocou num padrão sem número, sem nada, tá? Tá vendo aqui? Alguns já botaram com número, outros já botaram com texto. Então, esse é um inconveniente quando a gente usa campos texto. Por isso que quando a gente quer ter uma informação mais precisa, o ideal é que a gente faça como a gente fez no formulário, dando alternativas de múltipla escolha ou de caixa de seleção. Por quê? Principalmente nesses campos em que eu vou fazer contagem, porque aí eu mantenho um padrão. Tá? Se eu não vou fazer contagem, se esse campo não é relevante, não tem problema. Aí eu posso colocar um campo texto e ele vai fazer a colocação da maneira que o usuário preencher. Mas se eu preciso fazer uma estatística, eu preciso de um padrão, o ideal é que eu use ou múltipla escolha ou caixa de seleção no formulário do Google para que a gente mantenha um padrão aqui para o Excel. Beleza, então vamos começar aqui. Primeiro detalhe. Bom, esse campo aqui, tá, que está com data e hora, está com data e hora misturado e fora do padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar e arrumar isso daqui. A pergunta é, a hora é realmente importante para a gente frisar a nossa pesquisa ou bastaria saber que dia que foi feito ou que mês que foi feita essa pesquisa? Bom, se a hora não for importante, a gente vai começar aqui fazendo uma transformação. Que transformação é essa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna aqui para criar o espaço, tá? Agora eu vou selecionar os dados que eu quero separar, eu preciso separar. Agora eu venho aqui em texto e colunas. Tá vendo? Aqui na opção delimitado, eu vou informar que é nesse padrão delimitado, que o caractere é o caractere espaço e que aqui eu quero a opção de data, porque eu quero no formato dia, mês e ano, tá aqui, ó. E a segunda coluna vai ser a coluna de horas. Então vou mandar concluir. Tá aqui, ele fez separado. Vamos agora dar o formato aqui, a data, no formato que nós queremos. Pasta inicial. Formatar. Células. Formato data. Ok. Pronto. Está no formato que nós queremos, no formato de data. Essa coluna aqui agora eu posso dispensar. Vou clicar nela e vou excluir. Então, a primeira coluna que estava com problema, nós já acertamos, já colocamos aqui no formato que interessa para a gente. Muito bem, vamos tratar a próxima. Aqui na cidade de Cabo Frio, eu preciso que Cabo Frio mantenha esse padrão, certo? Então, a melhor maneira de verificar quais estão fora do meu padrão aqui é fazendo um filtro, tá? Então eu vou aqui acionar o filtro e vou colocar todas que começam com a palavra cabo. Filtro de texto começa com cabo.
Então tá aqui, eu já encontrei todas as cidades que começam com cabo, no nosso caso aqui só Cabo Frio. Eu quero que todas mantenham o padrão, eu agora venho aqui e copio por cima. Então todas elas agora estão do mesmo jeito que eu espero. Ok. Posso agora selecionar tudo e ver como é que ficou a nossa lista. Pronto, nossa lista já está corrigida, as diferenças já foram eliminadas. Correto? Muito bem. Bom, continuando na nossa correção de dados, vamos para a questão dos valores. Aqui na questão dos valores. Muito bem. Aqui eu quero saber como a renda familiar eu pedi que fosse colocada em forma de número, mas nem todo mundo atendeu. Eu preciso ter certeza quais são as células que estão com o valor. Então o que eu faço? Eu crio uma próxima coluna aqui, chamada de renda, e digo que este valor aqui vai ser igual ao que foi digitado vezes 1. Por que eu estou fazendo isso, gente? Para ter certeza de que é valor. Eu poderia fazer utilizando um teste, usando uma função, tá? Vou fazer de algumas formas para a gente ver. Então essa é a primeira delas, ó. Multipliquei por 1, cliquei para baixo, aqui eu tenho um erro. Então é sinal que, nesse caso aqui, o valor não é numérico. Essa é uma maneira de fazer. Uma outra maneira, eu posso verificar aqui, usando uma função chamada enum, verificando se o que está aqui do lado é número ou não. Então ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Eu passo a ter aqui, né, uma lista dos valores que são numéricos ou não, tá? Eu prefiro fazer com fórmula, por quê? Com fórmula eu posso fazer assim, ó, igual a se, vou usar aqui uma função se erro, que é uma função que verifica, faz um cálculo, faz uma atividade, e se der erro, ele substitui por um valor. Então eu vou dizer aqui F2 vezes 1, ele vai gerar o valor que der, se for valor. Se não for, preenche com 0. Eu transformo em número também. Pronto. Então agora eu tenho aqui uma coluna apenas com números. Feito isso, gente, eu já tratei os dados que vieram do Google caso tivesse algum erro. A partir de agora, eu posso fazer o trabalho que eu achar mais conveniente. Então, vamos fazê-lo. Então, eu vou transformar isso aqui numa tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em inserir. Vou clicar aqui em tabela dinâmica. Ele vai me sugerir abrir uma nova planilha. Eu farei. E aqui agora eu vou fazer os agrupamentos que eu achar necessário, que eu achar conveniente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou lançar aqui todas as informações. Vou começar pela cidade. Depois vou separar por escolaridade. Depois vou separar por faixa etária. Depois vou separar por sexo. E depois vou separar por renda. Renda, valor, tá? Renda, valor. Então, e agora eu posso contar esses elementos, tá? Por data, ou simplesmente escolher um dos elementos, identificar ali como contagem. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer, ao invés de colocar a soma das rendas, que não me interessa, eu quero que ele conte quantas vezes aquilo apareceu. Então eu vou clicar em configuração de campo e peço uma contagem e dou OK. Pronto, a partir de agora eu tenho
as quantidades determinadas de cada elemento. Então, vamos fazer aqui uma transformação disso numa tabela. Como é que fazemos isso? Vou clicar aqui na guia Design da minha tabela dinâmica. Vou mudar o layout do meu relatório, pedir para mostrar em formato de tabela. Pronto. Em formato de tabela. Vou pedir aqui que ele mostre repetindo todos os rótulos e vou pedir que ele esconda os totais e subtotais. Pronto. Então aqui eu já tenho a quantidade de elementos, tá, por cidade, por nível e por faixa etária e por sexo. Tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui 3 mulheres com nível superior em Cabo Frio na faixa etária entre 45 e 60 anos. Tá? Dessa forma, eu já tenho aqui uma contagem. Bom, eu posso mudar isso aqui? Posso. Vamos fazer aqui outras visualizações. Vou agora mudar aqui. Vou tirar aqui a repetição dos rótulos e vou agrupar aqui de maneiras diferentes. Por exemplo, vou separar aqui, vou fazer aqui um gráfico, vou mandar inserir um gráfico aqui. Vamos aqui, analisar, gráfico dinâmico. Então aqui eu tenho vários tipos de gráfico, vou escolher o gráfico de colunas nesse caso aqui, que é o gráfico mais comum, tá? E vou fazer aqui algumas modificações. Por exemplo, vamos fazer aqui, vou tirar aqui algumas opções para a gente verificar. Vou fazer primeiro um gráfico de quantidade por sexo. Vamos ver a renda aqui, tirei coisas demais. Vou fazer aqui de novo. Vamos fazer contagem, sempre contagem. Vamos lá, tem aqui um gráfico. Tá? Vou mudar esse gráfico aqui. Vou mudar o tipo dele para gráfico de pizza. Pronto. Então aqui eu tenho um gráfico de quantidade de pessoas que preencheram a minha pesquisa. Vou colocar isso aqui numa outra planilha. Vou recortar e vou colar nessa planilha aqui. Pronto. Então, aqui estamos. Bom, se eu colocar aqui, adicionar escolaridade, ó, ele já vai dar uma divisão para mim aqui, vai mostrar aqui dentro, já dividido entre os elementos de sexo masculino que possuem ensino fundamental médio e superior e feminino que possuem nível ensino fundamental e nível superior. Então ele já mudou a estrutura do gráfico aqui para gente. Correto? Ele já passa aqui, tem uma outra visualização. Tá? Para que eu não tenha que ficar fazendo esse tipo de mudança aqui na especificação do gráfico dinâmico, eu posso usar aqui um outro recurso, que é o recurso da segmentação de dados. Como fazemos isso? Aqui em tabela dinâmica, eu tenho a opção em analisar, inserir segmentação de dados. E eu escolho quais são os campos que eu quero que ele segmente. Então, no nosso caso lá, escolaridade e sexo. Então,
marquei aqui, ele cria para mim duas caixas. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o gráfico. Vou recortar daqui e vou colocar aqui perto do nosso gráfico. Vamos ver qual é a vantagem disso. Bom, aqui a partir de agora, eu não preciso mais da ferramenta da tabela dinâmica para modificar o meu gráfico aqui. Eu posso simplesmente clicar em qualquer um dos campos e aqui, ó, o meu gráfico muda automaticamente. Só elementos do sexo masculino e a classificação por escolaridade. Só do sexo feminino. Eu quero dos dois elementos, vou limpar o filtro, mas eu quero só de nível superior. Então eu passo a ter aqui a minha divisão. Eu posso aqui, claro, melhorar o meu gráfico e pedir para ele fazer algumas coisas, como por exemplo, adicionar rótulo de dados. Ele vai me mostrar aqui as quantidades referentes a cada elemento que eu estou escolhendo. Olha lá. Então fica uma coisa mais clara. Tá? Então aqui, nessa forma, eu passo a ter um gráfico mais dinâmico. Uma coisa que lá na pesquisa de dados do Google eu não consigo. Tá? Eu estou aqui na pesquisa de dados do Google, eu estou engessado. Quando eu passo isso para o Excel, eu passo a ter uma flexibilidade muito maior. Esse aqui é só um dos exemplos. Com essa informação que nós trouxemos aqui, eu poderia fazer muito mais coisa. Tá? Além, claro, dos filtros que eu já tenho aqui, das contagens que eu já posso ter. Por exemplo, aqui se eu formatar como tabela, eu já passo a ter aqui mais recursos. Ó. Pronto, tenho aqui e vou pedir para mostrar aqui a linha de totais. Então, se eu chegar aqui embaixo agora e pedir para ele exibir aqui, ó, linha de totais, marca aqui, pronto. Então aqui, por exemplo, ele vai me dar a contagem total de elementos, que já está aqui, tá? E eu posso filtrar isso. Eu quero saber quantos homens preencheram a minha pesquisa. Foram 8. Tá? Quantas mulheres? Foram 7. Tá? Quantas pessoas, quantas mulheres de nível superior? Eu clico aqui e peço de novo uma contagem. Então ele vai me dar aqui 5 mulheres de nível superior. Tá? Quantas pessoas de São Pedro da Aldeia? Então eu tenho aqui, ó, uma mulher nível superior em São Pedro da Aldeia. Correto? Então, isso eu consigo fazer aqui no Excel. Tá? Quando eu trago os dados do Google para cá e muito mais coisa. Tá? Então, a única exigência é que a gente, na hora de trazer os dados para cá, a gente tenha cuidado na hora de fazer a exportação. Correto? Então, gente, esse é o primeiro, tá, de um conjunto de vídeos que a gente vai fazer aí, mostrando para vocês essas interações com outros aplicativos. Porque às vezes a gente precisa da ferramenta, precisa usar o recurso e aí acaba não usando como deveria. Tá ok? Agradeço a vocês aí mais uma vez. Não esqueçam de curtir a página, se inscrever e também do nosso site apoia-se.amigo da tecnologia. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.